Quem é mais rico? Virgínia Fonseca ou Zé Felipe? Essa é a pergunta que tem gerado curiosidade nas redes sociais, conversas entre fãs e até discussões em grupos de WhatsApp. Por trás dessa dúvida, existe um universo de histórias, negócios e estratégias que transformaram essas duas figuras públicas em ícones da mídia brasileira. Hoje, vamos mergulhar nos bastidores e entender como cada um construiu sua fortuna. Mas já adianto, a resposta pode surpreender você. Para começar, é preciso entender que tanto Virgínia quanto Zé Felipe já eram conhecidos antes mesmo de se conhecerem. Cada um tinha sua trajetória, sua base de fãs e suas fontes de renda. No entanto, quando suas vidas se cruzaram, algo mudou. A projeção de ambos disparou. Mas será que essa exposição conjunta significa que o sucesso financeiro veio na mesma medida para os dois? Virgínia Fonseca, por exemplo, transformou seu nome em uma marca. E não estamos falando apenas de maquiagem ou cosméticos. Sua imagem vem de estilo de vida, autenticidade e engajamento. Cada postagem, cada aparição pública e cada parceria estratégica foi cuidadosamente pensada para gerar retorno financeiro. Mas será que isso foi suficiente para colocá-la à frente nessa disputa? Já Zé Felipe, conhecido por sua voz marcante e carisma no palco, construiu sua base de renda na música. Com hits que viralizaram, ele garantiu contratos, shows e presença constante em playlists populares. Seu nome, no entanto, também começou a aparecer em campanhas publicitárias, eventos e projetos paralelos. Mas, ao comparar com Virgínia, será que a balança se mantém equilibrada? O público, acostumado a ver os dois juntos, muitas vezes não se dá conta de que cada um administra seus próprios negócios. Mesmo compartilhando a vida em casal, eles têm áreas de atuação muito diferentes. Enquanto Virgínia aposta fortemente no universo digital e na expansão empresarial, Zé Felipe se concentra no cenário musical e em investimentos mais tradicionais. Mas o que realmente desperta interesse é que, apesar das fontes de renda distintas, ambos se beneficiaram da união. A imagem do casal se tornou um ativo valioso, abrindo portas para oportunidades conjuntas e individuais. Isso levanta uma questão intrigante. Será que o sucesso de um impulsionou o crescimento do outro? Virgínia, por exemplo, soube capitalizar cada momento de sua trajetória. Desde a criação de empresas próprias até contratos milionários de publicidade, ela construiu um verdadeiro império digital. Suas redes sociais, com milhões de seguidores, se tornaram vitrines capazes de transformar qualquer produto em desejo imediato. A influenciadora também apostou em segmentos variados, como moda, beleza, produtos infantis e até franquias. Essa diversificação garantiu que ela não dependesse de uma única fonte de receita. Para o público, cada novo lançamento era mais uma prova de sua habilidade como empreendedora. Por outro lado, Zé Felipe manteve sua presença firme no cenário musical. Seus shows continuam sendo fontes expressivas de renda, especialmente em períodos de turnês intensas. Além disso, ele também passou a explorar o marketing digital, criando colaborações que atraem tanto fãs da música quanto seguidores das redes sociais. Ao longo do tempo, ambos construíram patrimônios significativos. Mas é aqui que a história começa a ganhar contornos mais interessantes. A diferença entre eles não está apenas nos valores acumulados, mas na maneira como cada um gerencia e reinveste seus ganhos. Virgínia adotou uma postura empresarial mais agressiva, reinvestindo grande parte do lucro em expansão de negócios. Isso fez com que seu crescimento fosse acelerado, potencializando seus ganhos ano após ano. Já Zé Felipe preferiu uma abordagem mais conservadora, com investimentos que geram retorno no longo prazo. Essa diferença de perfil financeiro é um dos fatores que explicam por que a fortuna de um deles disparou de forma mais evidente. Enquanto Virgínia multiplicava sua receita com novos projetos, Zé Felipe mantinha um fluxo mais constante, porém menos explosivo. E é justamente essa disparidade que mantém o público curioso. Afinal, não é apenas uma disputa de quem tem mais dinheiro, mas também de quem soube usar melhor as oportunidades.
No mundo dos negócios, timing e estratégia são tão importantes quanto talento. No caso de Virginia, o timing parece ter sido perfeito. Ela soube entrar em segmentos em alta, criar produtos que atendiam demandas específicas e, acima de tudo, manter uma conexão real com seu público. Isso gerou não apenas vendas, mas também fidelidade à marca. Zé Felipe, por sua vez, manteve-se fiel à música, mas não deixou de buscar novas formas de diversificar sua renda. Projetos de colaboração com marcas, presença em eventos e participação em campanhas ajudaram a ampliar seu alcance e gerar receitas adicionais. Porém, é impossível negar que Virginia conseguiu transformar sua imagem em um negócio mais lucrativo e escalável. Cada lançamento dela parece gerar ondas de interesse e vendas que se espalham rapidamente. Esse efeito é algo que muitos artistas e influenciadores tentam, mas poucos conseguem replicar. A verdade é que no mundo atual, onde as redes sociais têm poder de moldar carreiras, saber utilizá-las é uma vantagem enorme. E nesse quesito, Virginia demonstra maestria. Ela não apenas produz conteúdo, mas cria narrativas que engajam e vendem ao mesmo tempo. Para os fãs, essa disputa de patrimônio virou quase um reality paralelo. Cada nova notícia sobre contratos, faturamento ou investimentos é analisada e comentada nas redes. É como se a vida financeira do casal fosse tão acompanhada quanto suas postagens pessoais. O que poucos percebem é que por trás desses números existe muito planejamento e trabalho. Nada acontece por acaso. Tanto Virginia quanto Zé Felipe contam com equipes especializadas para gerir contratos, negociações e estratégias de marketing. Esse apoio profissional é essencial para manter o crescimento sustentável. Afinal, no mundo das celebridades, é fácil ganhar muito em pouco tempo, mas também é fácil perder se não houver gestão adequada. Virginia, ciente disso, construiu um ecossistema empresarial que se retroalimenta. Suas empresas geram conteúdo, que gera vendas, que geram mais investimentos e assim por diante. É um ciclo que, quando bem administrado, tende a crescer indefinidamente. Zé Felipe, por outro lado, prefere manter uma relação mais direta com seu público por meio da música. Seus shows e lançamentos musicais são momentos-chave para reforçar sua imagem e atrair novas oportunidades comerciais. Ao comparar essas trajetórias, percebemos que o caminho de Virginia foi mais orientado ao empreendedorismo, enquanto o de Zé Felipe manteve raízes mais artísticas. Essa diferença de abordagem é um dos pontos centrais para entender a disparidade de patrimônio. O fato é que, mesmo com fontes de renda distintas, ambos representam histórias de sucesso em seus respectivos campos. O que muda é a velocidade e a escala com que esse sucesso se traduz em números financeiros. Com a popularidade que tem, qualquer movimento deles é notícia. Seja uma nova música, um novo produto ou até uma simples postagem, o impacto é imediato. Isso mantém a curiosidade do público sempre acesa. E é justamente essa curiosidade que alimenta debates como o que estamos explorando aqui hoje. Não se trata apenas de comparar cifras, mas de entender como cada estratégia e cada decisão pode impactar o resultado final. Ao longo deste vídeo, vamos mergulhar ainda mais nessa comparação, revelando detalhes que talvez você nunca tenha ouvido falar. E quem sabe, no final, a resposta para quem é mais rico se torne óbvia. Mas não se engane, por trás de todo esse glamour existem desafios, riscos e decisões difíceis. Nem sempre o caminho é tão simples quanto parece nas fotos e vídeos que vemos nas redes. Acompanhar essa disputa é quase como assistir a uma série com temporadas cheias de reviravoltas. Cada capítulo traz novas informações, novos negócios e novas comparações. Então prepare-se, porque na próxima parte vamos entrar em números, estratégias e curiosidades que podem mudar completamente a sua percepção sobre essa disputa de fortunas. No fim das contas, comparar fortunas não é só sobre números estáticos. É entender como cada decisão molda o resultado ao longo do tempo. Quem reinveste cresce diferente de quem preserva e consolida.
Quem escala digitalmente acelera mais do que modelos tradicionais. E é nessa diferença que mora a resposta que você quer ouvir. Para não cair em mitos, vamos olhar dados públicos e verificados. Falaremos de faturamento, patrimônio estimado e fontes de renda, sem invadir privacidade, sem números fantasiosos, sem suposições. O foco é entender a trajetória por trás de cada cifra. E por que algumas curvas sobem mais rápido do que outras. Renda e patrimônio são coisas diferentes, e isso importa muito. Renda é o que entra mês a mês. Patrimônio é o que fica acumulado. Faturamento é o total bruto que um negócio movimenta. Lucro é o que sobra depois de custos, taxas e impostos. Misturar esses conceitos gera conclusões erradas. Outro ponto-chave é a diversificação de receitas. Várias fontes pequenas podem superar uma grande sozinhas. Produto próprio cria margem, recorrência e fidelidade. Palco e turnê dão caixa, mas dependem de agenda e de corpo. Digital bem orquestrado escala 24 horas por dia. Nada disso acontece sem gestão e sem equipe. Negócio que cresce precisa de gente, processos e governança. Reinvestir dói no curto prazo, mas rende no longo prazo. Tomar risco exige cabeça fria e leitura de cenário. E é aí que alguns se destacam na multidão. Também vale lembrar do regime de comunhão parcial de bens. Ele soma o que se constrói durante o casamento, por lei. Mas nossa análise foca em trajetórias individuais e públicas. Isso permite entender o mérito e a estratégia de cada um. E evita confusões sobre quem banca quem. Os números variam conforme a fonte e o momento. Empresas abrem e fecham. Contratos nascem e terminam. Por isso, tratamos cifras como estimativas plausíveis, sempre ancoradas em registros e reportagens recentes, com prudência, contexto e transparência. Na sequência, vamos abrir a caixa de ferramentas. Quais são as origens reais do dinheiro de cada um? Como cada real circula até virar patrimônio? Onde está a alavanca de crescimento de cada lado? E o que isso diz sobre o futuro de ambos? Atenção aos sinais que vêm a seguir na narrativa. Você vai notar diferenças de escala e de velocidade. Vai ver como um motor digital muda todo o jogo. E como um calendário de shows produz estabilidade. A combinação desses fatores explica a distância. Respira fundo, ajusta o fone e vem comigo. Agora que a base está clara, vamos para os números. Começaremos destrinchando as fontes de renda. Depois, conectaremos faturamento a patrimônio. Para entender a diferença entre Virgínia e Zé Felipe, é preciso analisar como cada um construiu a própria fortuna. Apesar de terem trajetórias públicas e bem-sucedidas, os caminhos que seguiram são completamente diferentes. Zé Felipe nasceu no meio artístico, cercado pela música sertaneja desde pequeno. Com isso, teve acesso a oportunidades que aceleraram sua carreira e facilitaram sua entrada no mercado musical. Ainda jovem, começou a se apresentar e rapidamente conquistou fãs. Seu estilo musical, aliado à fama herdada, abriu portas para contratos e shows lotados em todo o Brasil. Com cachês de cerca de R$100 mil por apresentação, ele construiu uma base sólida de renda. Parte desse dinheiro foi investida em bens duráveis e negócios fora do palco. Entre esses investimentos, destaca-se a criação de gado, um ramo tradicional e lucrativo para quem sabe administrar. Esse setor ajuda a manter uma renda estável, independentemente da agenda de shows. Estima-se que, ao longo dos anos, Zé Felipe tenha acumulado aproximadamente R$110 milhões, fruto de apresentações, direitos autorais e investimentos. Virgínia Fonseca, por outro lado, trilhou um caminho muito diferente. Antes da fama, começou como youtuber, produzindo vídeos com recursos simples e apostando na autenticidade para atrair público.
Aos poucos, seu carisma e a forma direta de se comunicar com os seguidores transformaram o canal em uma plataforma de crescimento. O que começou como entretenimento virou oportunidade de negócio. Sua maior virada aconteceu com a criação da WePink, marca de cosméticos que rapidamente conquistou espaço no mercado nacional. A estratégia foi inteligente. Virgínia usou a própria imagem como vitrine, investindo pesado em marketing digital e lançamentos estratégicos. Em 2024, a WePink registrou um faturamento impressionante de 750 milhões de reais, mais que o dobro do ano anterior. Esse resultado a colocou entre as maiores empresas do setor no país. Além da WePink, Virgínia criou a Maria's Baby, marca voltada ao público materno-infantil, que também se tornou um sucesso de vendas. Outra jogada certeira foi a Talismã Digital, agência especializada em marketing e gestão de influenciadores, que ampliou ainda mais sua influência no mercado. O diferencial de Virgínia é a diversificação. Enquanto Zé Felipe concentra a maior parte de sua renda na música, ela distribui ganhos entre múltiplas empresas e setores. Essa multiplicidade de fontes de receita garante estabilidade e potencial de crescimento acelerado, independentemente de um setor específico. Virgínia também investe em imóveis de alto padrão, garantindo patrimônio físico de grande valor. Alguns desses bens servem como residência, outros como fonte de renda com aluguel. No campo da mídia, ela apresenta o programa Sabadão com Virgínia no SBT, com salário estimado entre 40 mil e 60 mil reais por mês, fortalecendo sua presença na TV aberta. Em 2022, fechou um contrato de 50 milhões de reais com a plataforma Esportes da Sorte, um dos maiores acordos da carreira até então. Outras parcerias, como com a Blase e grandes marcas de moda e beleza, também trouxeram retornos milionários, impulsionando seu patrimônio. Hoje, estima-se que Virgínia tenha um patrimônio pessoal de aproximadamente 400 milhões de reais, colocando-a entre as figuras públicas mais ricas do Brasil. Enquanto isso, Zé Felipe mantém uma trajetória mais estável e linear, sem grandes saltos de patrimônio, mas com uma base sólida de renda. Os investimentos dele, apesar de rentáveis, não têm o mesmo potencial de crescimento exponencial que as empresas de Virgínia. A diferença também está no perfil de gestão. Virgínia reinveste constantemente para expandir seus negócios, enquanto Zé Felipe adota uma abordagem mais conservadora. No regime de comunhão parcial de bens, parte das conquistas de cada um durante o casamento se soma, beneficiando ambos. Mas olhando individualmente, não há dúvidas. O avanço de Virgínia foi muito mais expressivo, e é isso que abre espaço para comparações e curiosidade do público. As manchetes não paravam de pipocar nas redes sociais. Diferença de patrimônio surpreende fãs de Virgínia e Zé Felipe. Cada clique parecia alimentar uma curiosidade coletiva, e as comparações se tornaram inevitáveis. Nos bastidores, ambos sabiam que o assunto era delicado, mas inevitável. Virgínia, com sua expressão serena, tentava manter a postura profissional. Mas por dentro, ela sentia o peso de ver sua vida pessoal ser transformada em pauta pública. A pergunta "quem é mais rico?" parecia simples, mas carregava muito mais que números. Foi então que surgiram insinuações de que o sucesso de Virgínia estaria diretamente ligado ao relacionamento com Zé Felipe. Para ela, isso era injusto. Sua trajetória havia começado muito antes de conhecer o cantor, e as cifras conquistadas eram fruto de muito trabalho. Zé Felipe, por sua vez, também se sentia pressionado. A mídia agora não falava de sua música, e sim da diferença no patrimônio. Seu nome aparecia junto a valores como 110 milhões de reais, sempre comparados aos 400 milhões de reais atribuídos à ex-esposa. As redes sociais amplificaram o embate. Comentários como "ela sempre sustentou ele" e "ele não precisa disso" se multiplicavam. Ambos sabiam que a realidade era muito mais complexa do que qualquer postagem poderia resumir. Foi nesse clima que começaram as entrevistas e declarações públicas. Virgínia, com firmeza, passou a destacar cada etapa de sua carreira, desde os vídeos no YouTube até o império que construiu no setor de beleza.
Era mais do que defender seu nome. Era afirmar sua história. Zé Felipe, com um tom mais descontraído, também buscou afastar a imagem de dependência financeira. Ele lembrava aos fãs que seu sucesso musical e investimentos em gado sempre garantiram sua independência. Mas o público já tinha formado opiniões. A tensão aumentou quando uma revista publicou uma matéria afirmando que durante anos, Virgínia teria custeado grande parte dos luxos do casal. Os internautas foram à loucura e a narrativa ganhou mais força do que qualquer desmentido poderia conter. Nesse ponto, a figura do antagonista na história não era uma pessoa específica, mas sim o julgamento coletivo das redes. O que deveria ser apenas uma curiosidade sobre números se transformou em combustível para polêmicas. Em meio a isso, Virgínia lembrou de episódios do passado em que enfrentou críticas semelhantes. No início do namoro, muitos diziam que ela estava com Zé Felipe pelo dinheiro do pai dele. Agora, a ironia era que a acusavam de ser a mais rica da relação. As lembranças de quando ainda morava em Londrina, sustentando-se com o próprio trabalho, vinham à tona. Ela sabia que seu sucesso não havia sido construído da noite para o dia e que cada conquista tinha vindo acompanhada de renúncias e riscos. Para Zé Felipe, o conflito era duplo. Além de lidar com a comparação financeira, ele também precisava proteger sua imagem artística. A cada entrevista, a pergunta "como é ser menos rico que sua ex-esposa?" surgia, e ele precisava responder com elegância. Os fãs divididos escolhiam lados. Alguns defendiam Virgínia como um exemplo de mulher empreendedora. Outros viam em Zé Felipe um artista injustamente reduzido a cifras. A tensão só aumentava com cada postagem nova. A imprensa aproveitou para criar um enredo quase novelesco. Manchetes sensacionalistas estampavam fotos dos dois com expressões sérias, como se o patrimônio fosse o único elo que restava entre eles. No entanto, para ambos, o verdadeiro elo eram os filhos e a história que haviam vivido juntos. Mas isso raramente aparecia nas matérias, pois não gerava o mesmo número de cliques que os milhões de reais. Os comentários mais maldosos começaram a mexer com o emocional. Ele só está na mídia por causa dela, diziam alguns. Ela só é famosa por causa dele, rebatiam outros. Era uma batalha de narrativas sem fim. Foi nesse cenário que uma entrevista de Virgínia viralizou. Nela, ela dizia: "Meu trabalho fala por si só. Não foi sorte, foi esforço, estratégia e muito trabalho." A frase repercutiu e virou bordão entre seus seguidores. Zé Felipe também deu uma resposta marcante em um show. "Dinheiro não é tudo. Eu canto porque amo, não porque quero competir com ninguém." O público aplaudiu de pé, e aquele momento virou vídeo compartilhado milhares de vezes. Mas mesmo com essas declarações, a comparação seguia viva. As páginas de fofoca alimentavam o conflito, colocando fotos lado a lado com legendas que reforçavam a diferença de 400 milhões de reais contra 110 milhões de reais. Para Virgínia, o maior incômodo era ver sua história reduzida a uma disputa de patrimônio. Ela queria que as pessoas entendessem que cada centavo tinha vindo de empreendimentos arriscados, decisões difíceis e muito estudo de mercado. Para Zé Felipe, a frustração vinha do fato de que sua carreira musical, com sucessos e turnês lotadas, estava sendo ofuscada por uma comparação financeira. Ele se perguntava se algum dia voltaria a ser visto apenas como cantor. O público, no entanto, parecia cada vez mais interessado na disputa do que nas carreiras individuais. E na era digital, a narrativa que prende a atenção é a que sobrevive. Nesse ponto, ambos começaram a perceber que não adiantava lutar contra a curiosidade pública. A solução seria redirecionar o foco, mostrando que seus legados iam muito além de valores em reais. Mas até que isso acontecesse, a tensão seguiria crescendo, alimentada por cada post, cada boato e cada nova manchete que explorava a diferença de patrimônio. E assim, o conflito principal estava posto. Não era apenas sobre quem tinha mais dinheiro, mas sobre quem controlava a narrativa, eles ou o público. Depois de semanas de especulações e debates acalorados, Virgínia decidiu que era hora de mudar o rumo da conversa.
Em vez de rebater ataques, ela apostou em mostrar resultados concretos do seu trabalho. Foi então que anunciou o balanço anual da sua principal empresa, revelando um faturamento impressionante, que chegava perto de 750 milhões de reais no último ano. Não era ostentação, era transparência. A reação foi imediata. Nas redes, milhares de fãs compartilharam a notícia, elogiando a coragem e a postura profissional. Pela primeira vez em dias, a narrativa deixou de ser sobre comparações e passou a ser sobre mérito. Zé Felipe, ao ver a mudança, também se posicionou. Em um vídeo, mostrou sua rotina de shows, o trabalho nos bastidores e o investimento em gado que sustentava sua fortuna estimada em 110 milhões de reais. Essa atitude, longe de criar rivalidade, mostrou que ambos tinham histórias de esforço e dedicação. Os comentários começaram a mudar de tom. Cada um brilha na sua área, se tornou frase recorrente. Virgínia, empoderada pela resposta positiva, intensificou suas ações sociais. Anunciou a doação de parte dos lucros para projetos voltados a mães solo e empreendedoras, reforçando sua imagem de inspiração. O anúncio gerou uma onda de comoção. Vídeos de mulheres agradecendo pelo apoio começaram a circular, e a imprensa passou a retratar Virgínia não apenas como empresária de sucesso, mas como agente de transformação social. Ao mesmo tempo, Zé Felipe decidiu ampliar seu impacto. Lançou um projeto musical para jovens talentos do sertanejo, oferecendo estúdio e mentoria gratuitos. A iniciativa de Zé Felipe foi aplaudida até por críticos que antes o viam apenas como o ex-marido da Virgínia. A música, que sempre foi seu ponto forte, voltou ao centro da conversa. A mídia, percebendo a mudança de clima, começou a explorar o lado positivo da relação pós-divórcio. Manchetes passaram a destacar que, apesar da separação, eles seguiam apoiando um ao outro de forma indireta. A virada não apagou o passado, mas mostrou que a disputa de patrimônio não precisava definir suas trajetórias. Agora, cada um começava a controlar sua própria narrativa novamente. Virgínia reforçou esse novo momento ao lançar um reality empresarial, mostrando o dia a dia de suas empresas e os bastidores das decisões que movimentavam milhões de reais. O programa se tornou um sucesso instantâneo no streaming, atraindo até quem nunca tinha acompanhado a influenciadora antes. O público se fascinava em ver como ela transformava ideias em negócios lucrativos. Zé Felipe, por sua vez, anunciou uma turnê nacional, com ingressos esgotando rapidamente. Nas entrevistas, dizia que estava em uma das fases mais produtivas da carreira. A vitória parcial estava clara. Eles haviam conseguido mudar o foco da opinião pública, mostrando trabalho e resultados em vez de polêmicas. Essa mudança de postura também inspirou outros artistas e influenciadores que enfrentavam comparações ou críticas nas redes. A mensagem era simples, mas poderosa: responder com realizações, não com brigas. A estratégia começou a render frutos também no mercado. Novas marcas buscaram parceria com Virgínia, atraídas pela imagem de solidez e impacto social. Zé Felipe, por sua vez, passou a receber convites para participar de programas de TV e festivais que antes não o consideravam. O reconhecimento estava vindo de novos lugares. Para os fãs, ver essa transformação era inspirador. Eles comentavam que, se fosse possível superar uma crise pública dessa magnitude, também era possível reverter qualquer desafio pessoal. Aos poucos, as buscas no Google sobre quem é mais rico começaram a perder espaço para como Virgínia construiu seu império e projetos sociais de Zé Felipe. Essa mudança de interesse mostrava que a narrativa não só havia mudado, mas estava se consolidando. Era a prova de que consistência e ação positiva podiam vencer o barulho das redes. No entanto, tanto Virgínia quanto Zé Felipe sabiam que essa era apenas uma vitória parcial. A opinião pública é volátil e um único escândalo poderia reacender as polêmicas. Por isso, decidiram manter a estratégia de transparência e ações concretas, criando uma blindagem natural contra críticas infundadas. Essa nova fase também serviu para mostrar que a vida após um divórcio pode ser produtiva e respeitosa,
desde que haja maturidade e foco nos objetivos. Assim, mesmo que o mundo ainda quisesse comparar patrimônios, a verdadeira medida de sucesso estava agora em algo muito maior do que milhões. Estava no legado que cada um estava construindo. Então já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha este vídeo. Afinal, isso nos ajuda a continuar trazendo histórias surpreendentes como esta para você.